A intimidade com Deus, o encontro com Deus, transforma a vida do homem. Isaías tem essa experiência com Deus após a morte do seu tio. Ele olha para o céu e vê Deus sentado no trono, os serafins, cada um com suas asas, gritando, cantando, glorificando: Santo, Santo, Santo. E a palavra de Isaías diz assim: eles gritavam um para o outro: Santo, 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 o Senhor de todo o poder, sua glória enche a terra inteira. Os gonzos das portas puseram-se a tremer, a voz daquele que gritava, e o templo se enchia de fumaça. Eu disse então: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor de todo o poder. Um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que recolhera com as pinças de sobre o altar. Com ela tocou minha boca e disse: a partir do momento que isto tocou os teus lábios, a tua falta será removida, teu pecado está apagado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem hei de enviar? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me. Ele disse: vai, dirás a este povo: com os ouvidos ouvi, mas não compreendeis, com os olhos olhai, mas não conhecereis. Isaías, depois da morte do seu tio, por que depois da morte? Porque até ali na morte do seu tio, Isaías, ele proclamava a palavra, ele até mesmo denunciava, mas ele tinha o apoio, ele tinha alguém que o protegia, que era o seu tio, que era rei. Mas diante da morte do seu tio, então ele necessita agora de alguém que dê amparo a ele, de alguém que o proteja. Mas como ele mesmo diz: eis que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de lábios impuros. Porque nesse momento ele vê a glória de Deus. Ele tem uma experiência transformadora, ele tem uma experiência, um encontro que leva à conversão, a uma mudança de vida. E ele então reconhece as suas faltas, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas fraquezas, e ele diz: eis que sou um homem de lábios impuros. Então ele reconhece ali o seu pecado, e de repente diz a palavra que um anjo voa em sua direção e traz numa tenaz, ele traz uma brasa colhida do altar e coloca sobre a boca de Isaías, que queima e que liberta de todo o seu pecado. A brasa de Deus, a brasa do altar de Deus, é a brasa que não se apaga, é a brasa que não se consome, mas parece que o fogo ali queima, mas a brasa não se apaga, mas a brasa tem o poder de apagar, de queimar, de destruir os nossos pecados. Então Isaías, naquele momento, ele recebe a brasa sobre a sua boca e toda a sua história. E aí a pergunta talvez é: por que o anjo coloca a brasa na boca de Isaías, e não na sua mão, e não no seu pé, e não na sua cabeça, para purificar a língua de Isaías, que antes profetizava, que antes falava, que antes denunciava, mas denunciava porque tinha as costas quentes, porque tinha a proteção do rei, que era o seu tio.
e ele se protegia atrás do seu tio, do poder do seu tio. Mas agora o tio tinha morrido, aquele que dava segurança, aquele que dava o resguardo a ele, que o protegia, tinha morrido. E agora ele se depara num encontro íntimo com Deus. Isaías se deixa ser moldado por Deus. Muitas vezes você se coloca, você denuncia, você fala, porque tem alguém que te protege, porque tem alguém que te defende, e você coloca a tua confiança nessa pessoa, você coloca a confiança no dinheiro, no advogado, nos homens. Mas veja que diante de Deus, nenhum homem, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma autoridade física humana consegue proteger, porque o pecado leva à morte, o pecado leva à destruição, o pecado leva ao inferno. Então precisa ser purificado, e a brasa que sai do altar de Deus tem esse poder de queimar, de destruir. Então Isaías começa a ouvir a conversa de Deus, e olha que experiência, olha que encontro. Isaías consegue ouvir Deus falando com os anjos: quem eu enviarei? Quem eu mandarei? E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Assim Jesus, quando estava com o Pai no céu, quando Deus queria mandar algo à terra, alguém à terra, para que houvesse uma transformação, porque os profetas já tinham profetizado, já tinham falado, já tinham comunicado, e o povo ainda vivia no pecado, na destruição. Jesus disse: Pai, eu irei. E João, o Evangelho, vai dizer que no princípio a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, mas a palavra se encarnou no seio de Nossa Senhora Virgem Maria. Jesus disse: eis-me aqui, Pai, faça em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. Assim Maria também falou: faça-se em mim segundo a tua palavra. E Isaías, depois daquela intimidade, daquele encontro que transforma a sua vida, ele se coloca diante de Deus para servir. Eis-me aqui. E Jesus na cruz, ele fala: Pai, eis-me aqui, a ti entrego o meu espírito.